Voltamos aqui então para a aula de adição e subtração de arcos. Já vimos do seno e do cosseno e estávamos vendo a tangente antes de dar esse intervalinho, né? Então a gente estava no meio da demonstração, então vou voltar para lá para a folha documento para continuar a demonstração da adição na tangente de dois arcos, ok? Vamos lá. Então a gente já viu, né? Tangente é seno sobre cosseno, que a gente colocou aqui. Então tangente de x mais y é seno de x mais y sobre cosseno de x mais y. O seno de x mais y é minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Vou falar muito essa frase hoje para realmente ficar na cabeça de vocês e a gente conseguir, né, firmar e decorar. Seno x, cosseno y, cosseno x. E o cosseno de x mais y, né? Cossa, sempre, sempre. Cosseno de x, cosseno de y, seno de x, seno de y. Então, o artifício que a gente vai utilizar aqui, como eu tinha dito, foi onde a gente parou, foi de dividir, né, todos os termos por cosseno de x vezes cosseno de y. Como eu disse, a gente pode fazer isso em qualquer fração, que isso não vai alterar o valor da fração se a gente dividir por um determinado número ou multiplicar. E a gente vai usar esse artifício para poder forçar aparecer a tangente aqui para a gente. Então, vamos lá. Quando eu for dividir, olha como vai ficar. Seno de x cosseno de y, que é o primeiro, sobre cosseno de x vezes cosseno de y, beleza? Mais seno de y cosseno de x sobre cosseno de x vezes cosseno de y. E agora tem a fração sobre, qual é o outro termo? Cosseno de x, cosseno de y. Cosseno de x vezes cosseno de y sobre cosseno de x vezes cosseno de y. Menos seno de x, seno de y sobre cosseno de x vezes cosseno de y. Vamos ver como é que ficou esse resultado agora. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou cortar o cosseno de y com o cosseno de y no primeiro. Vou cortar aqui o cosseno de x com o cosseno de x. Aqui eu vou poder cortar todos, ó. Cortei. E aqui eu não corto ninguém, porque não tem nada igual em cima e embaixo. Mas vamos lá, olha o que nos sobrou. Seno de x sobre cosseno de x. Vou escrever ele do lado para ficar tudo muito mais claro. Seno de x sobre cosseno de x mais seno de y sobre cosseno de y sobre. Aqui, como eu cortei tudo, vai ficar 1, né? Porque é 1 sobre 1, menos seno de x cosseno de x, seno de y, cosseno de y. Ora, agora a gente praticamente já chegou na nossa fórmula. Por quê? O que é o seno sobre o cosseno? É a tangente. Então, aqui vai ser tangente de x, mais seno sobre cosseno, tangente de y, sobre 1 menos seno sobre cosseno, tangente de x, vezes seno sobre cosseno, tangente de y. E aí, a gente termina a nossa fórmula da tangente, tá? A diferença de dois arcos, ela não vai mudar tanto, tá? Porque eu também vou usar o mesmo artifício de dividir por cosseno vezes cosseno de x vezes cosseno de y. Só que o que é a diferença de dois arcos no seno? Aqui no primeiro membro, no numerador da fração, eu tenho o sinal de menos. E se aqui fosse x menos y, no denominador eu teria um sinal de mais. Então, é só inverter os sinais. Então, se eu quiser a tangente de x menos y é a mesma coisa, só que invertendo os sinais. Tangente de x menos tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. E assim a gente termina a tangente e a demonstração das duas fórmulas, beleza? Então, grava as duas frases lá para o seno e para o cosseno. E a tangente, caso você não lembre da fórmula, você pode fazer ela rapidinho, como eu fiz aqui agora. Beleza? Então, vamos voltar para lá para a nossa aula. Então, já acabamos de ver que a tangente de x mais y é a tangente de x menos y.
E aqui a gente já tem um exercício. Calcule o valor de cosseno de 75 graus. O que a gente tem que pensar aqui? Eu já tinha dado uma dica, um spoiler para vocês lá no primeiro slide. O que é o 75 graus? O 75 ele é igual a 40. Não vamos pensar em outro valor. Se a gente pensar em 60 mais 15, ou 90 menos 15, pode ser 60 mais 15, pode ser 30 mais 45, né? Que seria melhor. Aqui, apagar. Que a ideia é a gente pensar nos arcos notáveis, tá? 30 mais 45. Que a gente tem o 30, o 45, o 60, o 0 graus, o 90, o 180, o 270 e o 360. São esses arcos que a gente tem. Os outros que são extremidades lá da circunferência, né? Numa circunferência a gente tem as 4 aqui, ó, pontas, que a gente pode usar bastante. 0, 90, 180, 270, 360. A gente pode utilizar esses valores. E o de 30, 45 e 60, que são no primeiro quadrante, esses três ângulos, eles também são muito utilizados e eles podem ser, né, rebatidos para achar ângulos nos outros quadrantes. Então, é a fórmula do cosseno, tá? E a gente vai pensar no cosseno de 30 mais 45. O que é o cosseno? Cossa, cossa, sempre, sempre. Cosseno de 30 vezes cosseno de 45. Como é mais aqui, o cosseno é o contrário, menos cosseno, seno, né, agora. Seno de 30. Cossa, cossa, sempre, sempre. Seno de 30 vezes seno de 45. O que a gente tem que lembrar aqui? Lá a tabela dos ângulos notáveis para substituir os valores aqui. Vamos então lá para a folha documento para lembrar a tabela dos ângulos notáveis. Vamos lá. Então, de novo, a gente já falou dessa tabela em algumas aulas. Então, não pode esquecer ela, beleza? Então, antes de começar uma prova, já faz tabela, ângulos notáveis. Tá bom? Então, a gente vai ver a tabela aqui agora. Quais são os três ângulos que a gente vai ver? 30, 45 e 60, tá? E seno, cosseno e tangente. Como que vai ficar para a gente? Seno, cosseno, tangente. Trinta, 45 e 60. Como que a gente preenche? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, a gente já tem aqui, né, os valores do seno, cosseno e tangente desses arcos. Vamos substituir no exercício que a gente estava fazendo lá e encontrar o valor final. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o cosseno de 30 e o cosseno de 45. Consultando a tabela que a gente acabou de fazer, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 30 é 1/2 vezes seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem aqui raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6 sobre 4. Menos, e aqui vai dar raiz de 2 sobre 4. Como os dois têm o mesmo denominador, a gente vai ficar com raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E assim finaliza a questão. Vamos olhar o gabarito que contém no livro de vocês, tá? Mesma coisa. Então, transformou também o cosseno na adição de dois arcos, 30 mais 45, substituiu os valores que falamos e encontramos como resposta raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, beleza?
No final a gente vai resolver mais alguns exemplos, tá? E recapitular todas essas fórmulas que vimos no último bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho de arco duplo, tá? A gente vai pensar no seno de 2x e no seno de x. Porque vamos pensar lá no A também, tá? Se eu falar seno de 2A, o que é 2A? 2A é a mesma coisa que A mais A. Então, vai ser a mesma coisa. A gente vai pensar na fórmula do seno e do cosseno, encaixando como se os dois arcos fossem iguais. E vai ver se isso vai dar alguma diferença. Provavelmente sim, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente vai transformar tanto o seno quanto o cosseno de um arco duplo, né, através da fórmula e ver o que acontece. Essa é uma fórmula muito importante de ver como é que é o caminho, porque é bem simples. E se a gente aplica já a primeira fórmula nela, a gente não precisa decorá-la efetivamente, tá bom? Que às vezes é muita coisa para decorar. Então, vamos agora pensar no seno e no cosseno de 2x. Vamos lá para a folha do documento. Então, agora, né, já vimos no último slide a tabela dos ângulos notáveis, que vai ser importante, vai ser muito utilizada hoje. Daqui a pouco eu comento sobre outros ângulos notáveis, tá? E agora a gente vai ver o arco duplo. O arco duplo é o seno de 2x e o cosseno de 2x. Seno de 2x é igual a seno de x vezes de x mais x. Concordam que x mais x é igual a 2x? E a adição de dois arcos a gente já aprendeu, né? Porque minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Só que o A e o B aqui agora vão ser iguais. Então, seno A cosseno B, x e x, mais seno B cosseno A. Então, ambos vão ser iguais. Seno de x vezes cosseno de x. Então, a gente imagina que tem um aqui. Se a gente somar, vai dar 2 seno de x vezes cosseno de x. Então, essa vai ser a fórmula do seno. E como é que vai acontecer para o cosseno? O cosseno de 2x vai ser igual ao cosseno de x mais x. Cossa, cossa, sempre, sempre. Cosseno de x, menos, que é o contrário, seno de x, seno de x. Como eles são iguais, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x, porque cosseno vezes cosseno, menos seno ao quadrado de x, beleza? E com isso a gente tem as fórmulas do seno e do cosseno, tá? Da adição de dois arcos. A subtração vai ser a mesma coisa, tá? No tanto para o seno quanto para o cosseno, tá bom? Nesse caso aqui, se a gente quisesse aplicar alguma... Que aqui a gente está pensando no arco duplo, né? Que seria a soma mesmo de 2, x mais x. Mas se a gente quiser pensar, por exemplo, num outro arco, né? E quiser fazer uma diferença e usar essa fórmula de arco duplo, é possível também, tá? Assim como o de 4x seria 2x mais 2x. Aí a gente usa o mesmo procedimento para poder tentar descobrir, beleza? E o de 3x, né? Seria o 2x mais o x. E assim vai, por aí a gente consegue, através da soma da diferença de arcos, descobrir outras fórmulas, mas essa de seno e do cosseno de dois arcos é bastante utilizada, então ela é muito importante saber, beleza? Então vamos voltar aqui. A gente fecha então aqui esse bloco, né, com esse arco duplo. Já já a gente vai ver o arco duplo da tangente e vai resolver mais alguns exemplos, né, para fixar esse conteúdo na cabeça, beleza? Até daqui a pouco.